Bom, pessoal, nós vamos dar início a essa atividade hoje, conjunta entre o Departamento de Geografia e a Associação de Geógrafos Brasileiros, Seção São Paulo, com o intuito de iniciar um processo de consolidação aqui em São Paulo de um comitê de apoio à luta dos povos da floresta. Essa luta dos povos da floresta, ela vem sendo travada, né, em várias regiões da Amazônia brasileira, e ela pretende, né, ir consolidando a possibilidade dos trabalhadores da floresta participarem dos processos de decisões acerca do futuro desta floresta e, consequentemente, das suas vidas. E a gente está tomando essa iniciativa tendo em vista o início, não é, de um trabalho que a AGB do Rio de Janeiro começou a fazer nesse sentido. Então, no fundo, nós estamos estendendo para São Paulo um trabalho que a AGB do Rio já vem fazendo. E ninguém melhor do que o próprio Chico Mendes, né, Francisco Mendes Filho, presidente do sindicato de Chapuri, no Acre, líder e membro do Conselho Nacional dos Seringueiros, não é, para consolidar esse início de comitê. É evidente que a vinda do Chico aqui tem razões que ele vai explicar, razões que vão além da mera formalização de um comitê de apoio. Acontece que a luta que eles vêm travando lá no Acre, nesse instante, necessita da sua ampliação no conjunto da sociedade brasileira, ou pelo menos em várias camadas da sociedade brasileira, tendo em vista, não é, o fato de que eles vêm enfrentando dificuldades que são de todas as naturezas e, sobretudo, as dificuldades oriundas da pressão política, não é? E mais do que a pressão política, a repressão policial e a repressão armada dos jagunços. Então, essa luta que eles vêm travando já de muito tempo, não é? Ela está necessitando de ser divulgada entre, não é, para os mais diferentes pontos do país. O que a gente espera é que, a partir dessa estada do Chico aqui, que a gente consiga, não é, começar a fazer mobilizações aqui no sentido de apoiá-los sempre que eles necessitarem de nosso apoio. Por incrível que pareça, o Chico, não é hoje uma figura conhecida no mundo inteiro e desconhecida no Brasil. Mas é assim, não é, os dias de hoje nesse país. O Chico já recebeu 2 prêmios internacionais, ele é cidadão mundial do meio ambiente, um título oferecido pela ONU, pelo trabalho que ele desenvolve lá em Chapuri, no Acre, e, no entanto, era um ilustre desconhecido, não é, seguramente da maior parte, não é, dos brasileiros. Então, o que a gente também está fazendo com essa atividade é uma tentativa, não é, de que a gente possa conhecer o Chico. E a melhor maneira, não é deixar com que ele fale, não é, à vontade sobre toda essa experiência de vida e de luta que ele vem travando e como é que ele chegou a essa posição de cidadão mundial do meio ambiente. Não é? Então, com a palavra, companheiro Chico. Tá, boa noite. Parece isso aqui. Não, é para gravar. Inicialmente, eu queria agradecer a iniciativa da AGB e do Departamento de Geografia por essa oportunidade, e eu poderei colocar algumas questões aqui para a plenária, e gostaria que depois, quem sabe, houvesse pergunta ou alguma dúvida que
vocês gostariam que depois fosse esclarecida para melhorar, inclusive, eu acho que o debate, se realmente a gente avaliar que vai valer a pena. Inicialmente eu queria começar dizendo para vocês que eu sou um seringueiro, eu tenho uma participação direta na selva, na floresta amazônica. Se não, hoje não estou ligado à produção extrativista porque também não tenho mais condições. Chegou um momento em que eu tive que sair fora para procurar um apoio maior para a minha categoria. E eu estou vindo do Rio de Janeiro, onde com o apoio do Carlos Walter, de outras pessoas de partidos políticos, do PT, do PV, do PSB e de outros segmentos da sociedade, a gente conseguiu fazer várias palestras, criamos um comitê de solidariedade aos povos da floresta amazônica e o Rio realmente me deu uma força muito grande. Eu estou, a convite do Carlos, também vim aqui para São Paulo. O primeiro contato que eu tive foi com o Ari e agora estou aqui junto com vocês e espero que também em São Paulo esse entrosamento da gente, esse relacionamento também ele se aprofunde, porque a questão que nós defendemos hoje é uma questão muito significativa e muito importante para todo o segmento da sociedade brasileira. O meu trabalho é, como eu já disse, diretamente um trabalho com os seringueiros, junto com os povos da floresta, que são índios e seringueiros. E esse é um trabalho que eu tenho realizado, é um trabalho de mais de 15 anos, aproximadamente, e eu comecei de uma forma isolada nesse trabalho em 69. Eu comecei com 9 anos de idade, com a atividade como produtor extrativista e dentro de uma realidade diferente que nós vivemos hoje. Bom, o desbravamento da Amazônia começa então a partir de meados do século XIX, ou seja, a partir do ano de 1877, quando começaram a chegar as primeiras levas de nordestino para a Amazônia. Agora se pergunta, a Amazônia era desabitada? Não. A Amazônia tinha os seus verdadeiros habitantes, seus verdadeiros donos, que eram os índios. Naquela época, até 1877, antes da chegada dos brancos na Amazônia, existiam nas regiões do Vale do Juruá, do Acre, mais de 60 grupos tribais que juntos formariam várias nações e que eram legítimo dono daquela região amazônica. E foi exatamente a partir do século XIX, ou seja, de 1877, que, atendendo os interesses econômicos, e já quando a borracha ganha o relevo, a ocupação da Amazônia, por exemplo, é impulsionada pela política da borracha que interessava a grupos estrangeiros e interessava a grupos internos, começa então o tráfico de nordestino para a Amazônia. Que eu falo tráfico porque naquela época o nordestino, que era vítima das secas já em decorrência dos grandes desmatamentos também feitos no Nordeste pelos coronéis daquela época, e chega um momento em que esse povo é usado como escravo para desbravar a Amazônia e atender os interesses de grupos internacionais e dos patrões. E começa então uma vida difícil do nordestino na Amazônia, quando milhares de famílias se deslocaram para aquela região e de repente essas pessoas tiveram que entrar em confronto com os verdadeiros donos da terra, que eram os índios. E armados pelos patrões, esses companheiros foram obrigados a entrar em guerra com os índios e muitas tribos, milhares de índios foram dizimados, foram mortos naquela época. Os seringueiros eram preparados pelos patrões e grande parte da região amazônica, principalmente do Rio Purus, Rio Madeira, o Vale do Juruá, foi invadido pelos brancos e os índios daquela região foram mortos. Das 60 tribos que tinha naquela época, ficou resumida a umas 10 tribos, 10 grupos tribais naquela região.
Bom, mas com todo esse massacre, com os tempos, a partir do século XX, depois de 1900, começa então uma tranquilidade, porque os índios já tinham desistido, já tinham sido vencidos. Mas mesmo assim, o seringueiro começa a sua vivência na selva, na floresta, e começa então a um verdadeiro relacionamento do homem com a natureza. E de repente nós aprendemos também os costumes dos índios. Apesar de termos sido seus inimigos e responsáveis pelo genocídio dos índios, nós terminamos por aprender os seus costumes, as suas tradições, o seu relacionamento com a natureza, com a selva. Aprendemos a conviver com os mistérios da mata. Aprendemos também usar os alimentos como eles usam, a caça, o serviço da pesca, da caça, enfim, a maioria dos costumes indígenas também foi usado pelos seringueiros. E até 1970, esse relacionamento nos possibilitou a ter a criar de certa forma, uma familiarização com a selva, com a floresta, com o silêncio da mata. Aprendemos os costumes, o misticismo, aprendemos que a seringueira se rege por um Deus, que a caça tem um Deus que rege também o futuro, a vida das caças, dos animais da mata. Nós aprendemos isso com os índios. E aprendemos que existem vários deuses que regem o destino da natureza da selva. Bom, e ao mesmo tempo, durante esses séculos, mais de 130 anos, o seringueiro passou a viver sob um regime de escravidão. Porque, apesar dele ter se transformado um extrativista, e que foi através do extrativismo que o Brasil também foi muito beneficiado, e que nós fomos responsáveis durante esse século, em grande parte pelo sustentáculo e da economia nacional, nós nunca tivemos um retorno disso. Em 1900, por exemplo, os seringueiros foram acionados e transformados em guerrilheiro, em revolucionário, e foram eles quem, de arma na mão, anexaram ao território do Acre, ao território brasileiro. Porque naquela época havia uma briga de grupos econômicos liderada pelos ingleses que tinham grande interesse na política da nossa borracha. E um gaúcho chamado Plácido de Castro, descontente com essa política, e era no momento que os seringueiros estavam sendo massacrados e explorados por grupos estrangeiros, Plácido lidera, junto com o seringueiro, o movimento revolucionário, e que em 1902, 1903, resultou na vitória do movimento revolucionário e com o acordo assinado pelo Barão de Rio Branco, e aí o Acre passa a ser anexado ao território brasileiro. E a recompensa nossa foi o seguinte: nós continuamos mais uma vez como escravos. Milhares de nordestinos que vieram daquela época do Nordeste para desbravar a Amazônia, com o sonho de voltarem novamente a rever os seus familiares, a recuperar sua vida lá no Nordeste, não tiveram a sorte de voltar por vários motivos. Primeiro, alguns foram mortos pelos próprios índios que reagiram em princípio. Segundo, outra grande parte morreram atacados por doença desconhecida naquela região, sem nenhum atendimento médico, porque não havia possibilidade para isso. Não havia médico naquela região. Terceiro, aqueles que conseguiram tirar saldo, produzir borracha e tirar saldo, tiveram como recompensa uma bala do jagunço, porque quando um seringueiro naquela época conseguia liquidar suas contas com os patrões e tirava um saldo, e aquele saldo era o sonho da volta dele para rever seus familiares no Nordeste, no momento em que ele recebia o dinheiro, os jagunços já estavam esperando lá no tronco de uma árvore e matavam ele, o dinheiro era devolvido para o patrão. Na Segunda Grande Guerra Mundial, nós tivemos um papel importantíssimo na história do Brasil. Nós fomos grandes responsáveis pelo sustento